Quer saber tudo de maneira bastante completa e bastante didática sobre solo, sobre pedologia? Então, laterização, lixiviação, o que garante a fertilidade do solo, quais são os solos mais férteis do Brasil e do mundo? Então, galera, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre uma aulinha muito importante, tá? Um tema que, aliás, dentro da geografia física, com certeza o que está mais se destacando nos vestibulares nos últimos anos, somente no Enem, tá? Pelo menos uma ou duas questões do Enem vão tratar sobre esse assunto, porque ele tem bastante impacto nas nossas vidas também, que é o assunto solo, pedologia. Pedologia, né, já adiantando, que é o estudo do solo. Se você quer ter acesso a isso e a muito mais sobre geografia física, atualidades, geografia, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e manjar tudo de geografia para o seu vestibular, para a sua provinha, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Já se inscreveu? Olha lá, hein? Deu seu like, também é super importante para aumentar a relevância do vídeo e ajudar meu trabalho com toda certeza, tá bom? Bom, galera, vamos lá para a aula. Ó, seguinte, a gente vai estudar também, então, né, portanto, os solos. Ah, professor, que legal, né? Solo. Que raio é solo, né? Solo, galera, é sinônimo de terra. Só que terra, claro, é de maneira coloquial. Já solo é a maneira científica. É a mesma coisa que eu comparar, por exemplo, pedra e rocha. Pedra nada mais é do que o coloquial de rocha. Se tem um granito, você fala assim, nossa, que pedra legal. Para geografia não é pedra, aquilo é uma rocha, beleza? Da mesma maneira, você vai, deixa eu plantar nessa terra, nossa, que terra fértil. Para geografia não é terra, é solo. Mas são sinônimos. Obviamente, na sua prova, você não vai colocar pedrinha e não vai colocar terra. Você vai colocar solo e colocar rocha. Ou seja, galera, o solo, ele é super importante, assim, pra gente. Por quê? Porque a geografia é uma ciência que ela sempre vai tentar relacionar, e vai conseguir, com toda certeza, o meio natural, o espaço natural, com o espaço geográfico. Ou seja, como que a sociedade interfere no espaço em que ela vive. O solo talvez seja uma das sínteses mais importantes sobre isso. A gente tem o solo sendo formado por fatores naturais e por fatores antrópicos e respondendo isso pra gente no ciclo das atividades econômicas, da mineração, do, sei lá, do tipo de erosão, escorregamento do solo, das práticas agropecuárias, por exemplo. Ou seja, o solo ele é super importante para a nossa sociedade. Lembrando que quando eu falo para vocês um solo, uma terra, o que seria isso? O solo é quando eu tenho uma mistura de sedimentos com algum tipo de atividade biológica. Tá, professor, a única coisa que eu não sei é o que são sedimentos. Sedimento nada mais são aí do que fragmentos de rocha. Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando você pega, por exemplo, uma terrinha, um solo na sua mão, aí você pega ele assim, ó, e fica misturando ele, fica como se fosse afofando ele na sua mão. Você vai observando, são vários pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos pequenininhos a gente chama de sedimentos, que pode ser, se for minúsculo, um sedimento chamado de argila, se for um pouquinho maior, chamado de silt, ou maior ainda, chamado de areia. E aí a gente pode ter um solo argiloso, um solo arenoso, depende muito do tamanho dos sedimentos que formam aquele solo, tá bom? Se ele é formado por sedimento, sedimento é fragmento de rocha. Então isso aqui é super importante, galera, ponto super importante. Todo solo, ele vem de uma rocha pré-existente. Todo solo, ele vem de um intemperismo, de um desgaste, de alguma coisa que está fazendo aquela rocha desgastar, se transformar em vários pedacinhos e isso ter a formação do solo, tá bom? Fragmentos de rocha. Qual que é a diferença, então, por exemplo, se a gente pega a areia da praia, na verdade a areia da praia também não é areia necessariamente, porque tem vários sedimentos ali, tem silt, tem argila e tal. Mas popularmente, né, coloquialmente conhecido como areia da praia, na verdade os sedimentos da praia. Mas vamos lá. Qual que é a diferença de um sedimento da praia, de uma areia da praia e de um solo, então, de uma terra? É que na areia da praia a gente não vai ter humus, não vai ter matéria orgânica. Não existe a possibilidade de você plantar algum tipo de espécie e ter o desenvolvimento de uma vegetação ali, por exemplo. Por quê? Porque há uma diferença do solo, a gente tem atividade biológica, ou como os biólogos gostam de chamar, nós temos os humus. A gente vai ver, galera, na próxima lousa, que esse humus, ele também é conhecido como o horizonte O do solo, a concentração de matéria orgânica nesse solo, tá? Por exemplo, vocês que já viram ou filmes, ou até mesmo, né, já trabalharam com isso, sabem o quanto que é importante você arar o solo. O que é arar? Você já viu aquela máquina de arado, né? Parece que ele vai revolvendo, assim, ele vai arranhando aquele solo. Pra quê? Porque você vai descompactando aquele solo, você vai arando, você vai colocando ar naquele solo,
para que tenha algum tipo de desenvolvimento de atividade biológica, para a gente consiga ter seres que respirem ali, né? Ou então colocar a minhoca, por exemplo. A minhoca, ela vai fazendo buraquinhos no solo e vai arando aquele solo. Existe a possibilidade de passar ar e ter o desenvolvimento de atividade biológica. Pensa, por exemplo, quando sua mãe, seu pai, enfim, ou você mesmo, quer deixar um solo um pouco mais fértil, o que você faz nele? Você joga matéria orgânica, casca de ovo, casca de banana, restos de alimentos. Tudo isso é atividade biológica no solo. Isso vai formando um solo cada vez mais fértil, tá bom? Se a gente conseguir juntar esses dois, temos um solo. Professor, beleza. E o que seria, como que a gente forma um solo, né? Essa palavrinha aqui, galera, vai ser bem importante pra gente. Esse pedo, ele vem de solo, e esse gênese, ele vem de criação, princípio, né? Pega lá o Gênesis da Bíblia, por exemplo, ou Gênesis, como que foi criado, né, tal. Pedo, solo, Gênesis, criação. Como que a gente cria um solo? Isso é super importante. A partir do intemperismo químico. Essa palavra intemperismo, a gente já viu em outras aulas aqui do canal, agentes externos, quando eu falei de rochas e tal. O intemperismo, para a geografia, é sinônimo de desgaste. Ou seja, quando eu falo para vocês a pedogênese, o processo de formação do solo, eu estou falando para vocês que vem a partir do desgaste químico de uma rocha pré-existente. Imagina o seguinte, como que se formou o planeta Terra? Era uma bola gigante de magma e aquela bola gigante de magma se resfriou. Formou aquela casquinha dura por fora, toda a formação rochosa, que a gente vai chamar de litosfera. E aí o que acontece? Aquela rocha bem em cima na superfície começou a sofrer os agentes do temperismo, agentes do desgaste. Vamos colocar um principal aí, que é a chuva. Imagina a chuva, tem uma rocha aqui, ó. Vai chovendo, vai desgastando, aí aquela água da chuva vai infiltrando, vai intemperizando, vai desgastando. Quanto mais chove, quanto mais desgaste químico, ou físico mesmo, tá? É que químico é o principal. Quanto mais infiltra água naquele solo, mais a rocha pré-existente vai se transformando em sedimento e o solo fica cada vez mais profundo. Quanto menos chuva a gente tem, quanto menos intemperismo a gente tem, claro que assim, solo geralmente tem, né? Mas o solo ele fica bem rasinho. Aliás, aqui já vai a primeira diferença que a gente tem. Geralmente, lugares mais chuvosos, a exemplo da floresta amazônica, chove demais. Então, infiltra muita água, o solo ele é muito profundo. A rocha matriz, a rocha que deu origem àquele solo, ela é muito alterada. A gente vai caracterizar isso como um latossolo, um solo mais profundo. Quando a gente pega, sei lá, vamos pegar uma região do Brasil, Caatinga. A Caatinga é a região do semiárido, muito seco lá. Vocês acham que tem bastante agente de intemperismo químico ali? Quase nada. Então o solo da Caatinga ele é um solo bastante rasinho, porque poucos agentes de temperismo conseguiram modificar aquela rocha matriz para deixar o solo mais profundo, tudo bem? Então latossolo, geralmente regiões mais chuvosas, litossolo, um solo mais rasinho, geralmente regiões mais secas. Belezinha? Quero fazer para vocês um horizonte do solo, mas claro, né? Antes disso, ó, tira um print aqui. Fiz para vocês aqui agora uma figura bastante didática, tá? Que representa os horizontes do solo. Como assim, professor, os horizontes do solo? As camadinhas do solo. Vocês têm que entender que o solo, ele tem diferentes camadas dentro dele, tá? Eu coloquei para vocês a classificação mais simples, pensando que aqui o conteúdo é voltado para o ensino médio. Talvez, às vezes, apareça para vocês um horizonte E também, esse E de eluvial. Ele está muito associado a solos que tem bastante lixiviação, e aí a quantidade de minerais vai descendo, tá? E vai acumulando nesse horizonte E. Relaxa que eu vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre os problemas do solo, sobre erosão, lixiviação, laterização e tal. Mas o esquema mais didático que tem é efetivamente esse aqui, ó, o horizonte O, que é esse aqui superficial, o horizonte A camadinha mais próxima da superfície, o B, o C e a rocha matriz. Lembrando, galera, que como a gente está falando de solos, o solo seria isso aqui, tá? Isso aqui é o nosso famosíssimo solo. Por quê? Porque para ter solo tem que ter sedimento misturado com algum tipo de atividade biológica. A rocha matriz, com certeza, não é sedimento, é solo, é rocha, aliás, tá bom? Que nem eu falei para vocês, ó, como que funciona, galera? Imagina que quando a Terra se formou, tudo era rocha matriz. Porque como que a Terra se formou? Pelo resfriamento do magma que deu origem a uma rocha. Aí, os agentes do intemperismo, eles começaram a agir. Chuvinha aqui, ó. Zéon. Isso é chuva? É, esquemática, tá? Chuvinha vai tendo aqui. Essa água ela vai infiltrando, e ela vai reagindo com essa rocha. Lembrando que essa infiltração de água, ela é chamada de intemperismo químico, tá? Vai intemperizando, vai desgastando essa rocha por dentro. Percebam que
Em regiões mais chuvosas, a gente tem mais infiltração de água. A tendência é que a rocha matriz esteja lá embaixo. Em regiões mais secas, vai ter menos intemperismo químico, menos pedogênese. Naturalmente, a rocha matriz ela tende a estar mais próxima aqui da superfície, tá bom? Perceba que no horizonte A, aqui eu vou fazer até uma legendinha para vocês, ó. Esses pontinhos laranjinhas, professor, é Minecraft isso aí? Não é, tá? Esses pontinhos laranjinhas, eles são os sedimentos, enquanto esse negócio branquinho que eu fiz para vocês são pedaços de rochas. Aqui mais próximo da superfície, imagina, galera, toda hora que chove, a água infiltra para essa região. Então, dificilmente a gente tem um pedaço de rocha não alterada ali ainda. Um pedaço de rocha que não foi intemperizado. Quanto mais para baixo da superfície você vai indo, maior a chance de você encontrar pedaços de rocha não alterado. Porque o nível de intemperismo que aconteceu nessa região é um nível de intemperismo bem menor do que aconteceu no horizonte A, tá bom? O horizonte A muito mais sedimento, o horizonte C muito mais rocha não alterada, até obviamente chegar na rocha matriz. Professor, e se continuar chovendo numa intensidade cada vez maior, o que tende a acontecer? Essa rocha matriz, ela tende cada vez mais ir se transformando em solo, tá bom? Pegando esse raciocínio então, ó, o único horizonte diferente é esse horizonte O, é o horizonte orgânico, o horizonte de matéria orgânica, tá? Aqui, galera, esse horizonte O, geralmente se você pega numa fotinho, ele é um horizonte bem mais escuro, é onde você vai acumulando todos os restos de vegetais, animais, enfim, qualquer resto de matéria orgânica. Isso é o horizonte O. A gente vai ver já que ele é um dos fatores mais importantes para você garantir a fertilidade do solo. Solos que têm muita matéria orgânica tendem a ter solos mais férteis, solos que têm muito humus, tá bom? Professor, e daí? E daí que tá chovendo aqui? Concorda que essa região foi mais intemperizada? Então, ó, óbvio, quanto mais superficial, quanto mais próximo da superfície, mais intemperismo esse solo sofre, ou seja, mais desgaste ele sofre. Ou seja, tende a ser um solo mais argiloso. Lembra que eu falei para vocês dos sedimentos? A argila é o menorzinho. No horizonte A, muito intemperismo. A gente vai desgastando até ficar um sedimento bem fininho. Quanto mais próximo aqui da rocha matriz do horizonte C, há uma tendência de ser mais arenoso. Os restos dos sedimentos eles são maiorzinhos, tá bom? Professor, como que eu vou saber se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso? Existem testes que a gente consegue fazer com isso. Peneira, você vai fazendo uma peneiração, algumas experiências vai fazendo, uma peneira, você vai separando para saber se é um solo mais arenoso, mais argiloso e por aí vai. Geralmente, solo que é mais argiloso, ele tende a ser um pouco mais compacto. E isso dificulta um pouco, por exemplo, a infiltração de água, a infiltração de nutrientes, a infiltração, por exemplo, de matéria orgânica. Já solos mais arenosos, eles tendem a ser muito mais volúveis, ser mais frágeis. Então é muito mais comum um processo de erosão, por exemplo, vai. Então se chove, aí erode todo o solo, aí prejudica também e tal. Então o ideal é você ter uma mistura, um solo argiloso, siltoso, ou um solo argiloso, arenoso, enfim. É uma mistura. Muito argiloso ou muito arenoso tende a não ser muito legal. Tudo bem, galera, essa parte? Beleza, ó. Então tira o print, aí a gente vai falar da fertilidade do solo. Entendendo então o que é um solo e sabendo que esse solo ele tem uma série de camadinhas, o horizonte O, camada orgânica é o restante, né, A, B, C, até chegar na rocha matriz, a gente sabe também, galera, é importante saber o que deixa um solo fértil ou não, porque, de novo, né, o ideal da nossa aula não é estudar o solo pelo solo, é saber como que aquele solo ele pode retribuir para a prática das atividades econômicas, esse é o objeto de estudo da geografia. Eu diria para vocês que tem dois fatores que deixam um solo mais fértil. É a quantidade de matéria orgânica que existe nesse solo e a quantidade de sais minerais desse solo. Como assim, professor? Matéria orgânica, lembrando, é tudo que tem Czinho, né? Tudo que tem carbono na sua composição. Quanto mais matéria orgânica tiver incorporado naquele solo, melhor. Acho que eu dei exemplo para vocês no começo da aula, vou dar de novo. Quem tem pai, mãe, tio, tia, enfim, ou você mesmo, que gosta de cuidar do jardinzinho de casa, o que você faz com restos de ovos, o que você faz com casca de banana, que convenhamos, galera, é matéria orgânica. Você, talvez assim, de maneira até inocente, não saiba exatamente o que está fazendo, mas sabe que dá certo, você está jogando o horizonte O naquele solo. Você está jogando humus naquele solo, para que ele aumente a fertilidade e consiga deixar sua planta bonitinha, tudo tal. Só que imagina que eu não estou falando para vocês de uma plantinha, eu estou falando de, sei lá, uma floresta, por exemplo, tá? Quanto mais matéria orgânica, mais fértil o solo. Talvez você já tenha ouvido falar que a Amazônia, o solo não é fértil.
Eu diria pra vocês assim, galera, muito cuidado, tá? Não é que ele não é fértil, ele mineralogicamente não é interessante. É um solo que, como muita chuva, já sofreu muito do processo de lixiviação. Praticamente todos os minerais que garantiam fertilidade àquele solo já foram levados pela água da chuva. Essa é a ideia da floresta amazônica. Pessoal, mas como que conseguem, então, aquela vegetação de enorme porte, como existe na floresta amazônica? Galera, de verdade, vou falar uma frase pra vocês, ó. Você pode até colocar de status no seu WhatsApp. A Amazônia só existe porque existe a Amazônia. Porque se a gente tirar a Amazônia, não tem a Amazônia para sustentar a Amazônia. By Marcílio, Ricardo. Brincadeira, tá? Mas é sério, qual que é a ideia? Ó, fazer para vocês o desenho aqui, ó, esquemático de como funciona a floresta amazônica. Você tem aqui a graminha e você tem aqui a própria vegetação, certo? Arvorezinha, tudo tal. O que acontece, galera? Cai a folha. A folha caiu aqui no solo. Opa, caiu meu giz aqui também, né? A folha cai aqui no solo. E essa folha, lembrando, ela é matéria orgânica. Tá? Ela é matéria orgânica. Quando essa folha cai no solo, ela faz com que esse solo ele fique rico em matéria orgânica. Então fica um solo fértil. Nisso, com esse solo fértil, existe a possibilidade do desenvolvimento de árvores de grande porte. Aí a árvore de grande porte desenvolve folhas. As folhas funcionam como matéria orgânica quando cai no solo, deixa o solo completamente adubado, ou seja, o solo fica fértil. Percebe que é um ciclo a floresta amazônica? Por isso que é tão prejudicial assim você retirar a cobertura vegetal que existe na Amazônia. O solo da Amazônia, do ponto de vista mineral, é extremamente pobre. O que sustenta aquela vegetação de grande porte e que, convenhamos, é super importante para o clima global é justamente a própria floresta. Por isso que eu falei brincando, mas é verdade. A Amazônia, ela só existe porque antes tinha Amazônia. Porque se a gente retirar essa cobertura vegetal, se a gente tirar a Amazônia, não vão existir a folha das árvores para sustentar essa vegetação de grande porte. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? O governo brasileiro, e também não é de hoje, tá? Sempre aí, ele vem fazendo um avanço da fronteira agrícola. Cada vez mais a gente está saindo da plantação de soja, pecuária e tal, na região do Cerrado, e está avançando essas plantações em direção à floresta amazônica. Extremamente prejudicial, porque se a gente retira a cobertura vegetal, isso coloca em risco o ecossistema da região. Muito em risco, tá? Muito cuidado aqui, ó. A Amazônia só existe porque existe a Amazônia, tá bom? Eu sempre gosto de trazer essas referências, mas talvez vocês se lembrem do filme do Rei Leão, que existe uma cena bonitinha no começo do filme, tá assim, ó, o Simba e o Mufasa, né, o Rei Leão mesmo. E aí o Mufasa tá falando, olha Simba, aqui é o ciclo da vida, não sei o que lá. Daí fala assim, olha, os antílopes são super importantes pra gente. Daí o Simba fala, mas pai, a gente não come os antílopes? Aí o Mufasa fala, sim, a gente come os antílopes, mas quando nós morremos, nós viramos grama, exagerou um pouquinho, Mufasa, precisa ter umas aulas de geografia, tá? Nós viramos grama e os antílopes se alimentam dela. Cara, o ciclo da vida tá certo, tá? Obviamente, né, não é que o leão ele morre e vira grama, não é isso. Mas a carcaça dele, ela vai aderindo ao solo como uma espécie de matéria orgânica, deixando aquele solo fértil também. O corpo, o nosso corpo é matéria orgânica, tá bom? Ou seja, Rei Leão também é aprendizado, tá bom? E quando a gente pega aqui, galera, dos recursos minerais, aí depende muito mais da rocha que deu origem àquele solo. Professor, como assim da rocha que deu origem àquele solo? Um solo, lembrando, formado por pedogênese, que é o intemperismo químico ou físico, né, mais químico, numa rocha pré-existente. O que é uma rocha? Uma rocha nada mais é do que um agregado de minerais. Então você pega, eu sempre uso ele como exemplo, você pega o granito. O granito são vários minerais, mica, quartzo e feldspato. Quando você intemperiza, você vai jogando esses minerais, esses elementos químicos no solo. Se a gente tem uma rocha matriz, uma rocha que deu origem àquele solo, que tinham minerais, elementos químicos favoráveis à agricultura, vai formar um solo do ponto de vista mineral fértil. Senão, vai ser um solo pobre, tá? Geralmente, para quem gosta também, né, de cuidar de jardinzinho e tal, essas coisas, sabe que geralmente os fertilizantes, eles vêm assim, ó, fertilizante NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Esses três elementos aqui, ó, eles geralmente garantem bastante fertilidade para o solo. Só que, claro, não adianta você ter um solo bom do ponto de vista mineral, mas péssimo do ponto de vista de matéria orgânica. Um outro bom exemplo está aqui no Brasil, a Caatinga. A Caatinga, o solo do sertão nordestino, é um solo muito fértil do ponto de vista mineral. Só que, galera, convenhamos,
E da matéria orgânica? Péssimo, não tem água, né? Praticamente não chove na região. Tanto que, por exemplo, vocês sabem que desde o início dos anos 2000 existe uma proposta, né, de transposição das águas do São Francisco, que é transpor, né, levar a água do Rio São Francisco para abastecer o sertão nordestino. Sabe quem fez uma baita pressão em cima disso? Não foi a camada mais pobre que mais se beneficiaria disso. Foram os deputados. Deputados e senadores que pertencem à chamada bancada ruralista do nosso Congresso, ou seja, que sabem que ali existe um solo muito fértil e que se a gente desviar parte daquelas águas, a gente consegue ter uma plantação sensacional. Os maiores exemplos é Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco. Aí a gente tem, galera, uma plantação de fruticultura irrigada, a plantação de uva, melão, cítricos de maneira geral, muito boa. Por quê? Porque eles aproveitam um solo mineralogicamente fértil, fazem alguns projetinhos para desviar água e colocar matéria orgânica, pronto, você tem um solo praticamente perfeito. Tudo bem? Belezinha? Galera, tira um print aqui, ó, que a gente vai falar sobre os solos férteis do Brasil e também do mundo. Tendo uma noção, então, do que é um solo fértil, ou seja, é um conjunto, né? Você tem uma mistura de matéria orgânica com a possibilidade mineral, eu coloquei para vocês os 4 maiores exemplos que vão aparecer na sua provinha, qualquer coisa que fuja disso, o vestibular ou a questão da sua prova, vai ter que especificar bem direitinho o que é. Esses 4 são os que têm chance de aparecer a partir da sua memória no vestibular, que é o solo nitossolo, o massapê, o chernozem e o solo de Lewis, tá? Aqui a gente tem, galera, 2 que são no Brasil, que é o solo de terra roxa, é brasileiro, é nós, e o solo de massapê é brasileiro, é nós também, tá? A gente vai ter, galera, o nitossolo, também conhecido como solo de terra roxa, ou, como costumava chamar na época, a terra roça. Para quem não sabe, a terra roxa ela fica localizada no oeste paulista e no norte do Paraná, e está associada ao intemperismo do basalto. Ah, professor, que bom. O que é basalto, né? Basalto, para quem não sabe, o basalto é uma rocha vulcânica. Ah, professor, mas você não falou que tem no oeste paulista e no norte do Paraná? Como que tem uma rocha vulcânica ali? Porque lá já teve vulcanismo. Professor, jura? Juro. Tá associado a um vulcanismo que aconteceu lá no Mesozoico. Professor, mas como assim? Nem tá na área de contato de placa tectônica? Galera, primeira coisa, ó. Para ter vulcanismo, ou seja, a saída de magma para a superfície, não precisa ser uma região no meio de uma placa tectônica, na borda de placa tectônica. Claro que é muito mais comum, né, acontecer vulcanismo no Chile, no Japão, no Equador, tal, do que no meio do território brasileiro. Mas pode acontecer? Pode. Pode ser que hoje, por exemplo, você esteja saindo no meio da rua, geralmente vem um abalo sísmico antes, preceda um abalo sísmico, abre uma fenda na superfície e começa a sair magma. Meu Deus, professor, que medo. Calma, relaxa, galera, dificilmente vai acontecer. A última vez que aconteceu foi lá no Mesozoico, há milhões de anos atrás. Pode acontecer hoje? Pode acontecer amanhã? Pode, mas é muito difícil, tá bom? Aliás, ponto importante. Vocês estão percebendo que essa rocha vulcânica, ela deu origem ao basalto e o intemperismo do basalto deu origem ao nitossolo, que é o nome científico, ou terra roxa, como popularmente é conhecido. Toda rocha vulcânica tende a dar origem a solos férteis. Vocês já pararam para se perguntar? Você pega regiões, por exemplo, próximas de vulcões, às vezes vulcões assim, adormecidos, mas ainda ativos. Vulcões e tem uma densidade demográfica ali, muita gente ocupando. Pô, mas o cara é burro, por que ele vai ocupar uma região de um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento? Porque geralmente ali teve erupções vulcânicas, saiu, né, aquele magma, se resfriou, transformou em rocha e deu origem a um solo muito fértil. Rochas vulcânicas tendem a dar origem a solos férteis. A exemplo, por exemplo, do Oeste Paulista. Lembrando que esse terra roxa, ou que nem eu falei para vocês, né, terra rossa, está associado aos italianos. Para quem não sabe, galera, a imigração italiana foi super importante, tá, para São Paulo, para trabalhar nas fazendas de café. E os italianos observavam e falavam assim, nossa, essa terra é vermelha, não é roxa, ela é vermelha. Só que para italiano, como que eles falam vermelho? Ele fala rossa. Fala, nossa, terra rossa. Fala assim, nossa, os italianos estão chamando, acho que eles são meio daltônicos, né? Estão chamando de roxo isso aqui é vermelho. Mas já que eles estão chamando de roxo, a gente aportuguesou para terra roxa. É uma terra avermelhada, é um preto meio avermelhado, que é a mesma cor do basalto, obviamente, né? Se veio do basalto, o solo que dá origem vai estar do basalto também. Tanto que a gente fala, galera, que os trabalhadores do Oeste Paulista são os pé vermelhos. Por que os pé vermelho? Porque eles são trabalhadores que pisam muito nesse solo de terra roxa e passado, né, trabalham descalço e tal, depois que você sai, seu pé fica completamente avermelhado de estar pisando nesse litossolo. Tudo bem?
Super importante plantação hoje de cana. Historicamente, o café foi super importante na Oeste Paulista e Paraná. Hoje em dia, a cana-de-açúcar é o que domina essa região, tá? Se a gente pegar o Massapê também está localizado no território brasileiro. O Massapê ele tem uma importância histórica muito significativa também, assim como a Terra Roxa. Só que o Massapê é um pouquinho antes, na verdade, bastante antes. O Massapê é muito associado ao período colonial. Por quê? O Massapê, primeiro, ele vem do gneiss, que para quem não sabe, galera, é uma rocha metamórfica. Geralmente se metamorfiza ali do granito, uma rocha metamórfica, tá? Sofre altas pressões e temperaturas. O intemperismo vai dar origem a um solo relativamente fértil ali no litoral do Nordeste também. Essa região do litoral do Nordeste, que foi por onde começou a ocupação do período colonial, principalmente plantando cana-de-açúcar. Claro que não é o único motivo, mas um dos motivos pelo qual várias capitanias hereditárias não deram certo, uma das poucas que deu certo foi Pernambuco, um dos motivos era justamente o solo muito fértil. Ali você planta cana, a galera nasce muito, tá? Esse solo localizado na zona da mata, ou seja, o litoralzinho do Nordeste. Até hoje, se você for pegar até hoje o litoral do Nordeste, tem um solo bastante fértil. Você pega na grande maioria do litoral, a gente tem plantação de cana. Se for pegar um pouquinho mais para o sul ali, litoral sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, grande plantação de cacau, tá? Ou seja, é um solo bastante fértil que existe no Brasil também. Esses aqui são os que têm chance de aparecer para vocês. Quando eu falo para vocês Chernozem e Loess, aqui já são solos internacionais. O Chernozem, ele com certeza é o solo que tem mais matéria orgânica do mundo, tá? Por quê? O Chernozem está localizado no leste europeu. O leste europeu, na regiãozinha de clima temperado mais frio, que vai ter uma vegetação conhecida como taiga. Talvez vocês já tenham ouvido falar da taiga como uma floresta de coníferas. Sim, araucárias, pinheiros, tal, todo aquele papo, tá? O que acontece? Muita vegetação ali, muitas folhas. Por mais que sejam aciculifoliadas, folhas fininhas, muitas folhas. Aquelas folhas elas vão caindo no solo e como o clima aqui é extremamente frio no leste europeu, aquele clima frio ele funciona como se fosse uma espécie de geladeira. Uma geladeira que vai armazenando a matéria orgânica. Imagina na Amazônia. Na Amazônia cai a vegetação, claro que fica a matéria orgânica no solo. Mas como o clima é muito quente, os agentes decompositores eles são muito mais ativos. Às vezes nem dá tempo daquela folha aderir ao solo e virar matéria orgânica. Aqui não. Essa geladeirona, que é o clima do leste europeu, vai armazenando aquelas folhinhas e aquelas folhas dão uma fertilidade super importante para o solo. É um solo relativamente ácido, tá? Mas mesmo assim é um dos solos mais férteis do mundo, pela quantidade de matéria orgânica. E para finalizar essa nossa volta ao mundo pelos solos, o solo de Loess, que não existe só na China, mas na China é o mais importante. O solo de Loess, ele está muito associado a um rio que a gente chama de Rio Amarelo, que passa pela China. Na verdade, o nome chinês dele não é amarelo, tá? Ele chama Rio Wanho. Esse rio, ele nasce numa região desértica, então já tem bastante sedimento que vai depositando nele. E é um rio que durante o seu trajeto vai pegando muito enxofre. Enxofre, para quem não sabe, também tem uma coloração amarelada. Aí o que acontece? Vai passando o riozinho amarelo, uma coloração bem barrenta, tá bem amarelada. E aí, quando esse rio está no período de cheia, ele transborda, deposita um monte de enxofre na borda desse rio e quando ele volta, fica a beirada desse rio, né, essa área de várzea, completamente cheia de enxofre. O enxofre, que é um dos minerais que também garante bastante fertilidade para o solo. É mais ou menos aquela ideia do delta do Nilo, vocês lembram? Que as enchentes do Nilo fertilizavam as margens do rio? É isso que acontece hoje no solo de Loess, lá na China. A China, por exemplo, que na região mais temperada, a região do Rio Amarelo, existe um solo muito bom para você plantar trigo, para você plantar soja, enfim, todos os tipos de cereais. Porque o clima é favorável a isso, o clima é temperado, e o solo bastante fértil pela presença de enxofre. Belezinha? Entendidos? Então tá, ó, galera, tira um print aqui, ó. Pensando então, galera, nos solos que a gente viu, a gente tem que se ligar um pouquinho agora sobre os principais problemas ambientais relacionados a esse solo. Lembrando que, em geral, galera, isso aqui é o que mais vai aparecer na provinha para vocês, porque lembrando, a gente tem sempre que associar o fator natural aos fatores antrópicos, ou seja, com a relação que existe com a sociedade, tá bom? O primeiro problema ambiental, desconsiderem isso, tá? Já vai fazer sentido, essa infiltração e escoamento superficial. O primeiro probleminha é a questão da erosão. Erosão, que para quem já viu as outras aulas aqui do canal, recomendo também, né, aula sobre rocha e tal, a gente nunca pode confundir intemperismo com erosão. Professor, pode deixar que eu não sei que nenhum dos dois, então não vou confundir. Olha lá, hein?
Intemperismo é o desgaste da rocha, a erosão é o transporte do sedimento. Ou seja, sempre a gente tem um intemperismo que vai formar o sedimento a partir do desgaste e depois aquele sedimento formado ele vai sofrer erosão, ele vai ser transportado para uma outra região, tá bom? O que eu estou falando para vocês aqui, ó? Que a erosão, então, é o transporte ou a saída de sedimentos, a saída do solo. Eu fiz para vocês aqui um desenho esquemático para vocês entenderem o processo. Imagina que a gente tem aqui uma área de encosta. Isso aqui encosta, hein? Eu sei, mas é esquemático, hein? Tá? Uma área de encosta com cobertura vegetal, beleza? O que vai acontecer, ó? Aí você vai lá e, começa a chover. Toda vez que chove, a gente vai ter dois processos. Olha como vai ser útil aquilo ali em cima, ó. A água, ela vai ser puxada para dentro do solo, ou seja, ela vai sofrer o número 1 aqui, vai sofrer infiltração, e um pouquinho da água também vai sofrer o número 2, ou seja, um escoamento superficial, tá bom? A vegetação, ela funciona por um processo de osmose mesmo, tá? Que vocês aprenderam lá em biologia. A raiz da árvore, ela funciona como um sugador de água. Então, quando chove, essa cobertura vegetal, ela vai fazer com que a gente tenha muito mais o processo de infiltração e menos o processo de escoamento superficial, tá? Esse escoamento superficial é a água que ele infiltra, é a água que vai na forma de uma enxurrada, vai o nome coloquial, uma enxurrada, um escoamento superficial. Essa água vai deslizando por cima da superfície. Só que a gente sabe que a sociedade, o homem é mau. Aí o que o homem faz? Vai lá e desmatamento. Desmatamento. E aí, quando a gente faz o desmatamento, o que acontece? Galera, mesma coisa, né? Vou desenhar para vocês aqui, ó, a área de encosta. A linha de encosta aqui. Só que agora sem essa cobertura vegetal. Tiraram. E para piorar, sabe o que a sociedade faz às vezes? Coloca aqui, ó. Cara, eu não sei desenhar casinhas, tá? Dá para perceber. Casinhas. Professor, essa casa nem ia aguentar, né? Eu sei, galera. Didático, tá? Esquemático. O que acontece agora? Mesma coisa. A chuva continua acontecendo. Chuvas fortes ainda, hein? Tá? Aí você vai ter chuvinha. Quando você vai ter chuva, claro que um pouco de água vai infiltrar. Um pouco de água aqui vai ser número 1. Mas cadê aquela cobertura vegetal? Aquela raiz daquela árvore que sugava a água? Não tem. Então a gente vai ter muito menos infiltração da água e muito mais o número 2. Muito mais escoamento superficial. Só que esse escoamento superficial, imagina que é uma enxurrada. Essa enxurrada é um monte de água descendo de maneira bastante radical, de maneira bastante forte aqui nesse relevo íngreme. Isso aqui vai favorecer e muito o processo de erosão. Ou seja, galera, a retirada da cobertura vegetal nessas áreas de encosta favorece o processo de erosão. Pior, isso aqui, a erosão, o nome popular que a gente dá, é o nome que a mídia gosta bastante. É o processo de deslizamento de terras. Porque assim, pensando que acontece erosão numa área agrícola, por exemplo, Oeste Paulista, que é uma área que tem bastante desmatamento, é uma área que tem muita erosão, tá? Que a gente vai ver já a Vossoroca, a Ravina, os sulcos lá que são formados. Então acontece bastante erosão. Só que, galera, de verdade, qual que é o prejuízo que a gente tem? O solo, você perde aquele solo. Como a erosão, geralmente, ela leva a camada mais superficial do solo, pela água da chuva, pela enxurrada, você retira o horizonte O, que é aquele horizonte que te garante a fertilidade do solo, e deixa exposto uma parte mais arenosa, um solo um pouco mais pobre. Então tem uma série de prejuízos econômicos. Mas aqui, nessas áreas urbanas, nessas áreas de encosta, que a galera constrói essas coberturas vegetais, isso é um baita prejuízo. A gente tem um prejuízo aqui gigantesco, principalmente nas áreas de encosta, o deslizamento de terras. Tem galera que ocupa essas regiões, e aí quando tem erosão, infelizmente essa galera acaba indo com a água da chuva, tá bom? Com o solo, né, que acaba revolvendo. Ah, professor, mas também é óbvio, né, a galera fala, ocupa essas áreas. De verdade, não coloca a culpa na vítima. A galera ocupa essas áreas não porque eles querem, eles sabem que são regiões de risco, mas porque são áreas que não são legalizadas. E aí o cara não paga IPTU, o cara constrói o seu barraquinho ali e não tem nenhum tipo de regularização. Se o cara pudesse, obviamente ele moraria numa área plana, numa área que não tivesse favorável às enchentes, a deslizamento de terras, mas infelizmente a desigualdade social, o déficit habitacional que existe nas grandes cidades,
empurra as pessoas para a periferia ou para áreas perigosas, ou para áreas não favoráveis à ocupação, como, por exemplo, essas áreas de encosta, tá bom? Totalmente favorável ao deslizamento de terras. Então, ponto importante, ó. Quais são os fatores que a gente pode considerar como os potencializadores de uma erosão? A erosão acontece de qualquer jeito. Se tem chuva, tem erosão, sempre, tá? Quais são os fatores potencializadores dessa erosão? Chuvas torrenciais, ou seja, chuvas muito fortes, que é o que acontece, por exemplo, no nosso litoral. Um relevo mais íngreme, porque se tiver um relevo plano, vai ter erosão? Claro que vai, o sedimento vai ser levado pela água da chuva, mas com muito menor intensidade do que se for uma área totalmente íngreme. Solos mais arenosos, porque é um solo mais arenoso, areia, lembrando, é um sedimento maiorzão, é um solo menos compacto. Então qualquer chuvinha já favorece o processo de erosão. Típico do oeste paulista, né? Aquelas vossorocas que eu vou mostrar para vocês, solos completamente arenosos. E desmatamento. Ou seja, você retira a cobertura vegetal e o pouco de água que infiltraria não infiltra mais, porque agora você tem um solo compacto, um solo sem essa vegetação para sugar água. Se a gente pegar o litoral brasileiro, principalmente o litoral de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro, sempre, no período de verão, pode perceber, vai lá, deslizamento de terras mata não sei quanto, deslizamento de terras afeta não sei quanto. Por quê? Porque existem os 4 fatores potencializadores. Um relevo íngreme, é uma área de encosta, chuvas torrenciais, essa chuva orográfica, esse monte de umidade do mar que bate no relevo e causa essa chuva forte, o solo mais arenoso, um solo menos estável e o desmatamento que aí ocorre. Tudo bem? Essa erosão, ela pode acabar formando 3 processos aqui. Ou sulcos no solo, ou ravinas. Professor, jura que não é uma aula de Minecraft? Juro, tá? Ou vossorocas. Galera, não confundam vossoroca com pororoca. Pororoca é aquele fenômeno que acontece lá no Rio Amazonas, quando a gente tem a confluência da água do mar com a água dos rios. Ou, para quem conhece o meme, né? O meme do Richard, que ele fala assim, pororoca, tal, não sei o que lá. Não é isso que eu tô falando, tá? O que acontece? Todos esses são fenômenos causados pela erosão, causados pela água da chuva levando, revolvendo o solo. Se a água da chuva revolve pouco o solo, só formam sulcos. Sulcos, que eu estou colocando para vocês, uma espécie de caminhozinho formado no solo, tá? Sem grandes prejuízos. Às vezes esses sulcos, eles podem ser formados até de maneira antrópica. A gente faz sulcos no solo para fazer vegetação, para colocar plantas e por aí vai. São caminhozinhos no solo. Se esses sulcos eles começam a sofrer mais erosão, isso pode evoluir para uma ravina, que aí já é um buraco mais significativo no solo, ou essa ravina pode evoluir ainda mais se continuar erodindo a partir do desmatamento, atividades antrópicas, para uma vossoroca. Aí sim, um buraco de respeito ali no solo, né? Típico, de novo, das áreas onde você tem muita agricultura em solo mais arenoso, o oeste paulista é a grande referência. Deu para entender, galera, o que seria erosão? Beleza? Só uma última coisa também. Aqui, ó, nessas áreas de encosta, vamos fingir que tem aqui um riozinho, por exemplo, nessa região. Aqui, ó, um riozinho passa por aqui. Imagina que um monte de sedimento, ele está sendo levado pela água da chuva. E daí, professor? E daí que esses sedimentos, eles vão começar a depositar no fundo desse rio, num processo que a gente conhece como assoreamento. Professor, o que é o assoreamento? É a deposição de sedimentos no fundo do rio. O assoreamento é extremamente prejudicial. Por quê? Porque você vai tirando a vida daquele rio, tirando a vida fluvial, e se for numa área urbana, por exemplo, você vai depositando sedimento muito no fundo do rio, e esse rio fica cada vez mais raso. E aí qualquer chuvinha que acontece já favorece o processo de enchente. Isso são rios assoreados, geralmente consequente de um processo de erosão que aconteceu antes. Certo? Galera, tira aqui ó, um print e vamos para o próximo problema. Vamos entender agora esses 2 conceitos super importantes aqui, ó, que geralmente causam bastante confusão. De novo, né, falaria para vocês, não confundam lixiviação com laterização. Você pode deixar que eu não vou confundir porque eu não sei que nenhum dos dois, né? Vamos lá então, ó. O que seria a lixiviação? A lixiviação geralmente é algo mais comum, tá? É algo que acontece bastante em regiões mais chuvosas. A lixiviação, a definiçãozinha, é a lavagem dos minerais do solo causados pela chuva, pela infiltração de água. O maior exemplo que a gente tem de lixiviação no Brasil é o exemplo da floresta amazônica. Talvez você já tenha ouvido falar que é uma falácia, né, uma mentira, a gente falar que o solo da Amazônia ele é rico. E realmente é verdade isso, tá? A Amazônia, ela tem um solo mineral
mineralogicamente falando, mineralogicamente pobre. Credo, professor, então como que a gente consegue ter aquela vegetação de grande porte? Acúmulo de matéria orgânica, tá? Então a folha da árvore vai caindo, vai garantindo um acúmulo de matéria orgânica, o aumento da fertilidade e assim sustenta aquela vegetação de grande porte. Mas do ponto de vista mineral, o que que acontece? Imagina que a gente tem aqui, ó, parece que não, né? Mas juro que é. Isso aqui é um desenho esquemático da floresta amazônica. Ah, isso aqui é legal, né? E daí? E daí que a gente vai ter aqui, ó, isso aqui é o solo, tá? Solo da Amazônia, tudo tal. Tem essa vegetação, vegetaçãozinha, e aí vai lá começa a chover nessa vegetação. Vai chovendo, essa água ela vai infiltrando no solo, né? Ela vai infiltrando no solo, infiltrando. Se acontece uma vez ou outra, sem grandes problemas, é até um intemperismo químico favorável a formar um solo mais profundo, um latossolo, um solo que já sofreu mais intemperismo químico. Só que nesse caso, é tanta água que vai infiltrando que os minerais que garantiam a fertilidade do solo vão desaparecendo. Literalmente, a água da chuva, a infiltração de água da chuva, vai lavando os minerais que mais favorecem a fertilidade naquele solo. Isso é o processo de lixiviação, muito comum em regiões mais planas, mais florestadas, onde tem muita infiltração de água no solo. A exemplo da floresta amazônica, tá bom? Então a lixiviação tira completamente os recursos minerais. Perceba como é bem diferente da laterização. A laterização, primeiro, aqui geralmente regiões mais equatoriais, regiões que chove mais, regiões mais florestadas. A laterização geralmente acontece em regiões mais tropicais. A exemplo que eu coloquei para vocês aqui do Cerrado. No Cerrado acontece, na savana acontece, que também tem um clima mais tropical, ou seja, um clima que tem duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno mais seco. O que acontece? Ó, a laterização ela tem processos químicos aí envolvidos. É a oxidação do alumínio e do ferro causado pela chuva, formando óxidos de alumínio e óxidos de ferro. Não sou químico, não sou professor de química, tá? Tem algumas reações que ali acontecem, que eu, como não sou químico, não vou explicar para vocês e também não é de interesse da geografia isso, mas fato é, quando a gente tem essa oxidação do alumínio e do ferro, isso causa um aumento da acidez do solo, então uma redução do pH do solo, tá? Uma realidade do cerrado, por exemplo, e uma camadinha impermeável. Quando você oxida é a mesma coisa assim, entre aspas, tá? Que nenhum químico me veja. Você está enferrujando aquele solo. Aqui, enferrujar é só quando você oxida o ferro. Quando você oxida qualquer outro mineral, não é enferrujar, claro, tá? Mas não forma aquela camadinha ferruginosa, aquela ferrugem? Imagina que existem essas oxidações para outros minerais. É o que vai acontecendo no solo do cerrado. Isso vai aumentando a acidez e vai criando uma camadinha impermeável, dificultando, por exemplo, práticas de atividades agrícolas. Aí imagina, vamos pegar até um fator histórico que associam muito na sua provinha no seu vestibular. O governo brasileiro, a exemplo, principalmente o JK e o governo militar, eles queriam ocupar muito a região centro-oeste. O que eles queriam fazer? A gente precisa desenvolver, vamos ver, o que a gente pode plantar aqui? Já sei, soja. A soja tem grande aceitação no mercado internacional. Eles tiraram a soja do sul e trouxeram a soja para o centro-oeste. Só que tinha um probleminha. O centro-oeste, a região do Cerrado, sofria muito com o processo de laterização. Esse solo mais ácido que dificultava práticas agrícolas. Não tem problema, o governo militar, galera, não tinha neurose com gasto. Eles gastavam o que eles tinham e o que eles não tinham, tá? O que eles fizeram? Um processo conhecido como calagem. O que seria essa calagem? A calagem, você joga cal virgem. A cal virgem é um produto básico. Quando você mistura cal virgem, que é um produto básico, não sou químico, tá? Mas esse básico eu sei, ó. Quando você mistura cal virgem, que é o produto básico, com o solo mais ácido, você vai se formando sal e água. Você vai neutralizando o pH daquele solo. E isso hoje a gente tem no Cerrado, um dos grandes celeiros agrícolas do Brasil. Ali você tem milho, ali você tem soja, ali você tem algodão, você tem um pouquinho de café também. Como que a gente conseguiu fazer tanta coisa assim no Cerrado? Com o governo militar. E até hoje também, tá? Fazendo o processo de calagem. Porque lá é um solo laterizado, região de clima tropical, que tem essa acidez e impermeabilização. Estamos entendidos? Então tá, galera. Tira um print aqui, ó. Vamos entender agora dois problemas relacionados ao solo que aparecem bastante no vestibular, também na sua provinha, que é a arenização e a desertificação. São processos que a gente confunde demais e que, aliás, a gente geralmente associa, fala assim, nossa, está acontecendo na Amazônia. Mentira, tá? A Amazônia não passa nem pelo processo de arenização, nem muito menos pelo processo de desertificação, tá? Vamos entender como são os dois processos, que eles são bem diferentes. A arenização, ela se dá quando há uma exposição de uma camada mais arenosa do solo graças à erosão.
Se eu fizer para vocês, galera, um perfil do solo, geralmente, né, o que a gente pode falar? Que as camadas mais próximas da superfície, elas sofreram mais intemperismo, elas são menorzinhas, são mais argilosas, e que as camadas mais embaixo da superfície são camadas onde os sedimentos eles são maiores, eles foram menos intemperizados pela ação da chuva, etc. O que acontece? A gente tem, por exemplo, algumas regiões onde a cobertura vegetal não ajuda. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo do sul do nosso país. Se eu fizer um desenho aqui, ó, esquemático do sul do país, o sul do país, ele tem a presença dessas colininhas bem levinhas, a gente chama de coxilhas, isso aqui, e a cobertura vegetal é uma cobertura vegetal bem pequenininha. É a região de Campos, no sul do nosso país. A região dos Pampas tem uma vegetação de campos, uma vegetação herbácea, que não protege muito bem esse solo. Aí o que acontece? Quando você tem uma chuvinha aqui, começa a chover, essa água, ela naturalmente vai fazer com que ocorra o processo de erosão. Ou seja, a arenização, que é a exposição de camadas inferiores do solo, camadas mais arenosas, ela já aconteceria de qualquer jeito nos locais onde ela acontece. Por quê? Porque a erosão sempre aconteceria num solo que é pouco protegido. Imagina, galera, isso aqui, ó, essa vegetação gramínea não consegue proteger bem o solo. É que, claro, se a gente pegar essa vegetação que já não protege e fazer mais ainda atividades humanas, pecuária, agricultura, deixar esse solo ainda mais exposto, a gente pode potencializar uma arenização. Mas presta bastante atenção, o solo do sul do país, ele seria arenoso de qualquer maneira, porque lá sempre acontece o processo de erosão, deixando a camada arenosa mais exposta. Então é um processo natural, só que potencializado por uma ação antrópica, tá? Diferente de quando eu falo para vocês de uma desertificação. A desertificação ela acontece pelo mau uso do solo, pela prática das queimadas, que ressecam o solo e reduzem a chamada evapotranspiração. Professor, como assim? Vamos entender, ó. Vamos pegar algumas regiões onde isso acontece. O Sahel, que é a bordinha ao sul do deserto do Saara, a Caatinga, no sertão nordestino, e a região desértica da China, o deserto do Xinjiang. O que acontece nessas regiões? A gente tem populações pobres que moram ali, que geralmente a única tipo de atividade econômica que eles fazem é a prática da agricultura. O que acontece? Nessas regiões, geralmente a gente tem uma vegetação ressecada, vegetações arbustivas, galhos e troncos retorcidos. A população, o que ela faz? Se eu fizer para vocês aqui, ó, desenho esquemático, a gente vai ter árvores pequenininhas com galhos e troncos retorcidos. Tipo uma espécie de um cerrado, assim. Parece um couve-flor. Eu sei, mas a intenção era uma árvore do cerrado, tá? O que a população faz? Ela vai lá e taca fogo na vegetação. Mas por que alguém tacaria fogo numa vegetação? Porque todo esse fogo vai fazer com que essa árvore queime, obviamente, e a cinza das árvores, a própria cinza da árvore, ela vai servir como se fosse matéria orgânica. Ela vai servir como um adubo para esse solo. Ah, professor, então eles estão fazendo isso para adubar o solo? Sim, só que é uma coisa assim, pensando a curtíssimo prazo. Porque se a gente faz a prática das queimadas, a gente aduba, beleza. Só que quando acaba essa cinza, acaba essa matéria orgânica, é um solo que não tem mais matéria orgânica, obviamente, né? Você tirou isso daí, e é um solo ressecado, é um solo estragado. Sabe o que eles fazem? Eles ignoram essa região e fazem isso em outra. E assim eles vão queimando, usa o solo durante uma, duas plantações, duas colheitas no máximo, depois está um solo ressecado, sem nenhum tipo de matéria orgânica, eles abandonam e partem para uma ou outra região. Isso a gente está fazendo com que regiões, aqui, né, por exemplo, pode perceber que todas essas regiões são regiões de clima semiárido, ou seja, regiões que não são desertos, mas são regiões que tendem a virar desertos, regiões bem mais secas. Essas queimadas retiram a cobertura vegetal, prejudicam o solo e também o clima. Professor, por que o clima? Porque esse pouco de vegetação que tinha, a vegetação ela tem uma capacidade, a capacidade de liberar água para a atmosfera. É o que a gente chama de evapotranspiração. Toda folhinha, ela tem uns buraquinhos lá chamados de estômatos, que é por onde elas fazem as trocas gasosas, tal, etc. Essas vegetações, elas pegavam um pouco de água do subsolo e liberavam essa água para a atmosfera, ou seja, era um pouquinho mais úmido. Quando a gente retira essa cobertura vegetal, a gente obviamente também vai eliminar essa evapotranspiração. E aí uma região que era só semiárida, ela acaba virando um clima árido. Por isso que a gente chama esse processo
Um processo de desertificação. Porque literalmente a gente está fazendo com que regiões virem desertos pelo mau uso do solo, tá? No Sahel, por exemplo, a gente fala que está tendo um avanço do deserto do Saara, parece que o Saara está se expandindo em direção ao sul. A Caatinga, a mesma coisa, ficando cada vez mais ressecada. E essas regiões da China, exatamente o mesmo processo, tá bom? Então perceba a diferença, ó. A arenização é natural, só que pode ser potencializado pela ação antrópica, com desmatamento e tal. A desertificação é exclusivamente antrópico. Se não tivesse ação do homem, não teria. Aqui é prejudicial somente ao solo. A desertificação prejudica o solo e o clima. A arenização, ela não depende tanto do clima, tem que ter uma região chuvosa, um pouquinho chuvoso, para que a gente tenha o processo de erosão. Aqui não, aqui tem que ser clima semiárido. Já a arenização no Brasil não acontece na Amazônia, acontece nos pampas gaúchos, na vegetação de campos, e a desertificação acontece em regiões de clima semiárido. Uma boa notícia é que existem ONGs e projetos, até mesmo países, a Etiópia fez isso, plantou, galera, mais de 300 milhões de árvores. Professor, por quê? Se a gente pegar a região do Sahel, onde está se expandindo o deserto do Saara, os povos ali, eles fizeram o chamado o Grande Muro Verde. O que seria esse Grande Muro Verde? Eles estão reconstituindo a vegetação que existia ali para impedir o avanço do deserto do Saara. É uma iniciativa interessante, galera, com toda certeza. Só que se a gente continuar... Por que acontecem essas queimadas? Pela desigualdade social, pela miséria, pela necessidade que aquela população tem de fazer algum tipo de atividade agrícola. Ah, professor, eles são burros. Eles sabem que isso vai acontecer. Mas como é que eles vão plantar nessa região? Eles têm adubo? Eles têm insumos agrícolas? Não tem. Então eles fazem da maneira mais rudimentar e mais prejudicial. É interessante o projeto do Muro Verde, só que se a gente não mudar a realidade agrícola daquela população, aquela agricultura de subsistência, aquela agricultura itinerante, sempre vai continuar com o processo de desertificação. Deu para entender a diferença dos dois? Então, galera, tira um print aqui. E para a gente finalizar nossa aulinha, o último problema ambiental que existe, que é o problema da salinização. Ou seja, acho que o próprio nome já fala pra gente, né? É o aumento dos sais minerais. Mas sal mineral não é bom para o solo? Claro, galera, só que, como minha mãe falava, né? Tudo que é em exagero é prejudicial, tá? Mesma coisa do sol. Do sal. Se você aumenta a quantidade de sais minerais, isso vai trazer vai prejudicar o solo da sua região. Geralmente isso acontece onde há irrigação em regiões de clima semiárido. Eu coloquei para vocês aqui, ó, 3 exemplos. Dry Farm, professor, grande Dry Farm, hein? Para quem não sabe, galera, lá nos Estados Unidos. Já vou fazer um mapinha esquemático para vocês. O sertão nordestino, até por conta do projeto de transposição do Rio São Francisco, tá? Isso é bem importante. E na Ásia, na região do Mar de Aral, que é um mar que literalmente secou por conta do projeto de irrigação, principalmente de algodão que existia naquela região da Ásia Central. Já vou mostrar para vocês no mapinha, tá? Vamos começar pelo Mar de Aral, ó. No Mar de Aral, o que aconteciam? 2 rios ali importantes, eles desaguavam no Mar de Aral e a população local ela foi desviando parte das águas daquele rio para fazer irrigação de algodão. Isso causou uma salinização tanto nessas regiões como inclusive no Mar de Aral, que ele foi reduzindo cada vez mais. O Mar de Aral, apesar desse nome, é um mar fechado, é como se fosse uma grande lagoona, uma lagoa gigantesca, cada vez mais reduzindo. Para vocês entenderem o que seria essa irrigação, fazer para vocês aqui o uso dos nossos famosos mapinhas esquemáticos. Essa aqui, apesar de parecer um balãozinho de fala, juro para vocês que é os Estados Unidos. Nossa, professor, igualzinho, tá perfeito. Eu sei. O que acontece? Nessa porção aqui oeste, até pela presença da corrente da Califórnia que passa por aqui, ser atravessado pelo Trópico de Capricórnio, aqui a gente vai ter uma região de clima árido ou de clima semiárido, tá? Tanto que essa aqui, né, dry, para quem não sabe, é seco e farm, fazenda. Então a gente tem agricultura aqui, produtos cítricos sendo plantados nessa região da Califórnia, São Francisco, San Diego e tal. Aqui é atravessado por um rio também, um riozinho chamado de Rio Colorado. Aí o que acontece? Como essa região é muito seca, os agricultores, eles pegam parte das águas e desviam para fazer irrigação, projeto de irrigação. Obviamente, as águas do Rio Colorado, elas são águas doces, né? Água doce, água do rio é água doce. Só que vocês sabem que não existe água doce. Na verdade, o que acontece é que a água ela é menos salgada. Ela continua tendo sais minerais. O que a gente faz?
pega a água do rio, que é doce, na verdade menos salgada, joga nesse solo. Evapora a água, sobram sais minerais. Pega mais água, joga nesse solo. Evapora a água, sobram sais minerais. Pega mais água, joga nesse solo, evapora a água, sobram os sais minerais. Você vai fazendo esse projeto de irrigação durante muitos e muitos anos, você vai fazendo com que todos os sais minerais que estavam acumulados na água desse rio vão adaptando, vão se colocando nesse solo, nessa regiãozinha. E isso vai aumentando a salinidade. Esse processo de aumentar a salinidade, graças a projetos de irrigação, a gente chama de salinização, aumento da concentração de sais no solo. Extremamente prejudicial. Isso impede a reter água, reter minerais, matéria orgânica some, então é bem ruim, tá? É um problema que a gente sabe que tende a acontecer no sertão nordestino. O sertão nordestino hoje, que está praticamente quase, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, né, se já finalizou ou não, mas o projeto de transposição do Rio São Francisco, a ideia é justamente a mesma. É você pegar águas do Rio São Francisco para irrigar regiões do sertão. Imagina que o sertão muito quente, muito seco, vai ficar evaporando aquela água e sobrando os sais minerais que estavam naquela água. Ou seja, o processo de salinização tende a acontecer bastante. Estamos entendidos? Deu para entender? Galera, se vocês curtiram a aula, ó, finalizamos aqui, né? Se vocês curtiram a aula, deixa seu like, indica pro amigo também, se ele tá com dúvida na prova, quer estudar pro vestibular, super importante o assunto pedologia e estudo dos solos. É isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like e beijos, abraços e tchau. Até a próxima aula.